Desde que eu me entendo por gente, desde pequenininho, eu sempre gostei de animais, né? Meu sonho quando criança era ter um cachorro. Quando eu tinha uns 5 anos, 6 anos, mais ou menos por essa idade, eu lembro que eu escolhi um filhotinho de cachorro, né? Um cachorrinho, meu irmão, e depois não era sério, eu não ia levar para casa. E como eu tive problemas respiratórios durante a minha infância e parte da juventude, né? Bronquite, foi me proibido ter um cachorro, né? Mas esse sonho eu consegui em 98 com a cachorrinha que eu adotei. E também hoje, no dia de hoje, eu tenho meus gatos, né? Mas por mais que eu tenha tanto tempo, talvez por questão de saúde e preocupação dos pais, não ter um animal de estimação próprio, eu sempre gostei, sempre tive empatia e amor por todos os bichinhos, né? E na minha história, isso não é diferente, né? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o Yugi, né? O mascote de Yoshiro, no qual foi criado para poder representar o meu amor aos animais. Como o Yoshiro é um personagem que praticamente é uma persona minha, o Yugi ele foi inserido na história não só para ser um mascote, mas para demonstrar o meu amor às criações de Deus, né? Os animais. Bom, para quem não me conhece, se você chegou aqui agora por curiosidade, meu nome é Rodrigo, eu sou criador do Yoshiro, que é um mangá nacional e também é um jogo de RPG, né? E também sou criador do site próprio Mundo Kanzariano, né? Por isso que eu peço, depois desse vídeo, se você quiser dar uma passada no meu site, é www.mundokanzariano.com.br. E aqui no canal nós temos uma série onde eu leio o meu mangá com vocês, né? Eu vou deixar aí na playlist para poder você conhecer mais tarde se não conheceu, né? Então, e também agradeço a todos que estão comentando, que estão curtindo e assistindo meu canal, né? E estão se inscrevendo também. Muito obrigado, pessoal. Eu sempre vou agradecer. Mas vamos lá. O Yugi, ele foi um dos primeiros personagens que eu criei, né? Lá no ano 2000, quando eu era bem moço, no qual eu passava por problema de autoestima, aí eu criei o Yoshiro. Depois eu criei a Amanda, que ela na verdade ela tinha um outro nome, ela tinha um nome, acho que é Shizuka o nome. O Nakan, e depois eu criei um mascote. E esse mascote, na verdade, naquele tempo, Pokémon era febre. Então, na minha história, eu queria colocar alguns monstros aliados, né? Parecido com Pokémon, mas não existia esse negócio de captura. Era como se fosse mascote mesmo, né? E Yugi, a primeira grande ideia do Yugi foi quando, no encerramento do Tenshinmyo, né? O Tenshinmyo que passava na Band, tinha uns esquilos, né? Assim na árvore, tinha a música, tem uns esquilos. Aí, a minha ideia inicialmente era fazer aquele esquilo com chifre de unicórnio. Eu passava assim o clipe assim com o episódio, porque Tenshinmyo é uma das minhas paixões, né? Eu sempre gostei muito do universo e eu vou falar mais coisas sobre ele nesse vídeo ainda. E eu via aquele esquilo por vários dias. Eu tive a ideia de transformar aquele esquilo num mascote, né? Com chifre de unicórnio. Aí, daí, com minha habilidade da época, tentei reproduzir e criei, né? O Yugi. Só que foi passando o tempo, o design dele foi ficando mais parecido com um gato. E que o qual manteve, né? Desde lá dos primórdios dos anos 2000 até o dia de hoje, né? Por isso que ele tem a cor laranja, né? Porque remete mais o esquilo que me inspirei, sei lá. E o Yugi, ele é uma das criaturas supremas que tem no Yoshiro, né? Que são criaturas que têm duas formas grande parte das vezes, né? Ele tem a forma dele pequena e tem a forma dele dragão. Mas de onde veio essa inspiração?
por que ele se transforma em dragão. Os motivos dele se tornar em dragão ou outros monstros, eu vou falar talvez num outro vídeo. Mas, porque tem uma razão para isso, mas o fato de eu criar dele se tornar dragão é porque quando eu testemunhei o universo, uma coisa que eu achei muito assim, quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, caramba, que coisa original, quando eu vi o Ryoki se transformar em nave, né? Então eu achei aquilo ali o máximo do máximo da criatividade, porque não faz sentido um coelho, né? Um coelho gato, que é um ser biológico, se transformar numa máquina, que é uma nave, né? Então eu queria pegar isso como inspiração. Então eu também jogava Phantasy Star também, Master System, eu pensei, não, ele tem que se transformar num dragão. Aí veio a ideia de se transformar em um dragão, né? Aí, claro que aí, tanto que eu lembro que no primeiro sistema de RPG, quando os jogadores tinham, os personagens tinham o Yu-Gi pessoal, né? Tinha a regra que tinha que jogar um dado, e se tirasse 3 no dado, o Yu-Gi se transformava. Ele mandava, aí rolava um dado, só se caísse 3. Bons tempos, né? Tempos da adolescência. E o Yu-Gi, ele tem poderes de fogo e tem um chifre que permite guardar coisas, né? Mas a grande intenção dele aqui na história, que ele vai ser o melhor amigo de Yoshiro animal, né? Que o Terid é que vai se tornar o melhor amigo dele. Porque é como no capítulo 8 que eu li aqui, na minha série, que o anjo fala pra ele que na verdade é o Yu-Gi que vai cuidar dele, né? E ele é um personagem que ficou carismático nas mesas de RPG. Sempre um ou outro quer ter um Yu-Gi próprio. Então, é isso o vídeo de hoje. Então, é isso. Que vocês tenham um maravilhoso dia. A história de um menino forte, sim! O meu irmão é muito forte! Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, meus lindos! Te darei um beijinho! Siga-me para receber mais conteúdos sobre Yoshiro.